que eles saibam que, acima de tudo, o Senhor tem graça e misericórdia derramadas sem medidas sobre nossas vidas, Pai. Eu oro e te agradeço e peço que o Senhor venha sobre nós nessa noite, Senhor. Falar tudo aquilo que nós precisamos aos nossos corações e nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Eu sou a Adri, filha amada do Senhor Jesus, em processo de restauração. Eu luto com a vontade de justiça própria, né, principalmente dentro de casa. Eu luto com a impaciência também dentro de casa. Eu luto com esses pecados e esses defeitos de caráter, né? Já faz muito tempo que eu luto com isso, mas pela graça de Deus eu posso dizer que desde o ano passado, quando eu fiz o CR, essa luta ela tem sido menos intensa, porque agora eu sei como lutar, né? É muito difícil você viver uma vida com tantas coisas que você sabe que te fazem sofrer, né? Muitas vezes a gente tem os costumes de agir de determinada forma e a gente, mesmo não tendo controle sobre aquilo, né, racionalmente, a gente sabe que está errado, a gente não quer agir daquela forma. E é tão difícil, mas quando a gente encontra uma ferramenta e encontra um meio de como mudar aquela situação, é muito maravilhoso, porque a gente começa, não é a ter controle, mas a ter uma esperança de que as coisas vão mudar, sabe? E a gente só consegue isso porque a gente tem o nosso poder superior, Jesus. E é Ele quem direciona todo o ministério do CR, do Celebrando a Restauração. Eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, que não faz ou nunca participou de um grupo de passos, que você venha conhecer o nosso Celebrando a Restauração. Ele não é nosso, como eu acabei de dizer, né? Mas ele está sendo aqui empregado por nós, né? Servos do Senhor, imperfeitos, que têm as suas lutas, que têm todos os defeitos que você pode imaginar. Nós somos pecadores como você. Somos pecadores necessitados da graça de Deus. Então eu peço que você venha conhecer o CR, que você deixe Deus te mostrar aquilo que você precisa ser restaurado, que você aceite ser exortado pelo seu Pai de amor, que você aceite caminhar nessa misericórdia e nessa graça que estão disponíveis para você. Amém? Então, essa noite, eu quero falar com vocês sobre um tema que a gente já falou anteriormente. Mas os temas que a gente trata aqui, eles não são limitados, sabe? Como tudo na nossa vida, tudo que envolve o nosso comportamento, muda. Porque cada pessoa tem um jeito de lidar, por exemplo, com a ira. Cada pessoa tem um jeito de lidar com a vergonha. Cada pessoa tem um jeito de lidar com a ansiedade. Cada um tem um jeito de lidar com a depressão. Ela não é igual em todas as pessoas. Da mesma forma, os temas que a gente trabalha aqui, eles não são limitados. Então, a gente pode, cada vez mais, trazer mais coisas sobre aquele tema. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre a parte de desenvolver a empatia, que ela é um caminho para uma cura e uma conexão verdadeira, não somente com Deus, mas também com o próximo. E a passagem bíblica que a gente vai se basear aqui hoje está lá em Romanos 12. E o versículo-chave é o 15, que diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mas, dentro desse contexto desse versículo, tem todo um texto. E eu vou começar ali a partir do 14, porque ele é meio longo, então a gente não vai se estender muito, tá? Então, no 14 diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Amém? Então, queridos, esse versículo ele nos traz
essa passagem, né, ela nos traz várias coisas que falam sobre empatia, né? Então, empatia, o que é, né? É a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa para compreender os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas experiências. Então, é fácil você chegar e só falar assim, eu entendo o que você está sentindo. Dificilmente você vai entender o que a pessoa está sentindo, porque para você entender de verdade, você precisa viver o que ela está vivendo. E isso é a empatia verdadeira. E nós vamos desdobrar sobre isso hoje, tá? A empatia, ela é a base para relacionamentos saudáveis, comunicação verdadeira e cura emocional. Então, ali no versículo, né, ele estava falando, né, para a gente não retribuir o mal por mal. E para a gente se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Dentro do contexto desse versículo, ele está falando para a gente se alegrar com aqueles que nos amaldiçoam, para chorar com aqueles que nos amaldiçoam, para viver a dor que eles sentem, para viver a realidade que eles vivem, para entender o porquê de tanta perseguição, para entender o porquê que ele faz tal coisa. Esse é o cerne do Celebrando a Restauração. A gente busca entender o porquê que a gente faz tal coisa. Por que a gente se estoura em ira? Por que a gente é violento? Por que a gente diz coisas que a gente se arrepende imediatamente depois? Que a gente atira a pedra, quebra o vidro e depois não tem como consertar esse vidro. Por que a gente age assim? O cerne disso é você saber qual é o sentimento que está te moldando, que está te dominando por trás disso. E é isso que a gente trabalha aqui no CR, meus irmãos. Então, a empatia, ela nos leva para esse caminho, o caminho de viver na pele aquilo que o outro está sentindo, seja uma pessoa que me faz bem, seja uma pessoa que me faz mal, né? E aqui ele diz também, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, independente se te faz mal, independente se te faz bem. Óbvio que isso não é fácil. Um dia eu creio que na nova terra que virá com o Senhor Jesus, nós não teremos nenhuma dificuldade em viver essas coisas. Porque o amor de Deus, ele vai nos preencher de tal forma, né? Ele estará com a gente de tal forma, que nós não teremos espaço para qualquer tipo de coisas que não venham desse amor, né? Já que ele próprio deu esse mandamento da gente amar uns aos outros, como a gente ama a si mesmo, com certeza a gente não vai ter espaço para sentir qualquer outra coisa que não seja o genuíno amor de Deus pelas pessoas. Mas aqui nessa terra, que jaz no maligno, a gente sabe que é muito difícil a gente ter esse tipo de atitude. Então, é por isso que precisa tanto a gente debater sobre esse tema. Esse tema de empatia, ele não é só essa questão de você vivenciar a dor do outro, de viver as experiências, né, de estar conectado com o outro. Ela também diz muito sobre o amor. Porque se você sabe que amar está relacionado a atitudes e não a sentimentos, nós já falamos sobre isso aqui em outra palestra, que amor é aquilo que você faz pela pessoa. Se você só diz que ama, mas você não escuta, você não valida, você não tenta fazer nada de bom para essa pessoa, você não colabora, então você não ama, né? Porque se você ama, você cumpre. Né? O próprio Jesus falou, né? Se você me ama verdadeiramente, você cumpre os meus mandamentos. Se você me ama, você vai fazer as coisas que eu quero que você faça. Então, amor está relacionado com ação. E a empatia, hoje, nós vamos ver que ela também está relacionada com a ação. Ela não é somente um sentimento. Então, nós temos 3 tipos de empatia. A primeira é a cognitiva, que é entender o ponto de vista do outro, compreender racionalmente o que o outro sente e pensa. Então, pense, muitos não têm essa primeira etapa, que é a cognitiva. Muitos não conseguem compreender racionalmente o que o outro pensa e sente. Eu não consigo, muitas vezes, um exemplo, não conseguia, né? Mas ainda tenho alguma dificuldade, confesso. Eu não conseguia compreender que o meu esposo, que tem depressão, eu não conseguia compreender que o que ele sente está
tão arraigado na essência dele que o deixa doente. E que isso é uma coisa que para ele é incontrolável. Eu não conseguia compreender isso. Então eu ficava muito irada com as crises de depressão dele, né? E isso só nos afastava, não nos conectava. Por quê? Porque eu não conseguia ter a empatia pelo problema que ele estava passando. Eu só queria amá-lo no momento que ele estava feliz. Então eu não o amava verdadeiramente. Posso dizer assim, né? Hoje eu entendo que se eu o amo, eu posso amá-lo também nos momentos de dificuldade. Isso não significa que eu vou concordar ou que eu vou validar essa dor dele para que ele continue lá. Não, é claro que eu vou tentar lutar com ele para que ele saia daquilo. Mas saber que isso não é uma coisa que ele tem total controle, saber que ele está doente, saber que ele tem todas as questões relacionadas à infância, aquilo que foi impresso no cognitivo dele, desde pequenininho, que moldou a personalidade dele, tudo isso me faz compreender e viver a dor dele com ele. E amá-lo, mesmo nesses momentos que são irritantes para mim. Deu para entender? E o segundo ponto é o ponto emocional, a empatia emocional. E ela diz assim, que é você compartilhar os sentimentos do outro, você criar uma conexão emocional genuína. Então, assim, você tem o cognitivo, que é entender aqui racionalmente que a pessoa está sofrendo, por exemplo, tá? Vamos usar esse exemplo da depressão, porque agora eu já entrei nessa linha, daí é mais fácil. E depois vem a parte emocional, que é eu me vincular com a pessoa que está sofrendo. Eu me vinculo não somente com a questão de tudo que ele passou, de toda a história, de tudo que ele está vivendo, de todas as dificuldades que ele tem impressas na história dele. Mas eu também me envolvo emocionalmente, me conecto com ele, né? E aqui eu estou usando o exemplo do meu marido, então é mais ainda, porque nós somos uma só carne diante do Senhor. Então, se não tem uma conexão verdadeira e genuína, emocional e cognitiva, então isso não é empatia, né? Isso gera orgulho, gera outras coisas, né? Do tipo, você não sai dessa porque você não quer, sabe? Gera esses tipos de fala. Então, isso deixa cada vez mais o amor de Deus longe, percebem? Porque quando o amor de Deus está presente, ele aproxima, ele nos conecta, ele nos junta, sabe? Ele nos gruda, né? Eu lembro que o pastor que nos casou, ele fala assim que o termo devek significa grudar, né? Juntar, grudar. Então, que você não pode mais separar. E era isso que representava o casamento. Então, eu gosto muito dessa explicação. O terceiro tipo de empatia é a compassiva, que é agir para ajudar, transformar o sentimento em ação prática. É basicamente aquele sentimento de indignação. Só que ao invés de você sentir a indignação e ficar com raiva da pessoa porque ela está naquela situação, você sente a indignação de ver ela naquele estado e fala assim, não, eu vou te ajudar a sair dessa, vamos trabalhar junto, eu estou com você nessa. Vamos lá, vamos no psiquiatra, eu vou com você, vamos lá, eu compro remédio para você, nós vamos junto na sessão de terapia, eu vou te ajudar aqui no dia a dia, o que você precisa de ajuda para descansar? Então tá, como que eu posso te ajudar? Às vezes, você não sabe como ajudar uma pessoa, mas só o fato de você chegar e falar assim, como eu posso te ajudar hoje? Essa frase muda tudo na vida de uma pessoa que precisa de ajuda e não sabe pedir. Se você fala assim, como eu posso te ajudar hoje, Rosângela? Você vai falar, o que eu queria hoje? Sei lá, queria ler um livro, queria poder descansar. Tudo bem, então tá, vou lá cuidar dos seus pacientes no consultório para você. Não posso, né? Não sou dentista. Mas existem outras formas de fazê-la descansar. Se ela gosta de um chazinho, eu posso fazer um chá, levar para ela, tomar lá com ela rapidinho, 5 minutos, fazer uma oração com ela. Tem outras formas de você caminhar com a pessoa que está passando dificuldade, sem puni-la por aquilo que ela está passando, né? Sem julgá-la, e demonstrando o amor que você sente por ela, demonstrando o amor de Deus. Então, como que a gente desenvolve essa empatia, né? Aqui eu peguei quatro exemplos que a Brené Brown ela nos dá
sobre empatia. A Brené Brown é uma autora muito conhecida porque ela foi uma pesquisadora sobre a coragem de ser imperfeito. Ela fez uma pesquisa muito grande sobre vulnerabilidade. E foi uma coisa tão maravilhosa que fez sucesso assim, mundial. E lá na Netflix vocês encontram um documentário dela, que na verdade é uma palestra, né, no documentário, que ela fala sobre a vulnerabilidade. E é muito rico, eu recomendo que vocês assistam. Então, aqui, ela trouxe 4 títulos aqui de como que a gente pode desenvolver essa empatia. E o primeiro deles é a tomada de perspectiva. Como a gente falou, né, ali no cognitivo, você entender racionalmente. Então, é você ver o mundo pelos olhos do outro. Tem um outro autor, eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele é um autor que fala sobre casamentos. Então, eu leio muito sobre casamentos. Como vocês perceberam, eu tenho muito problema, né? Todo casamento normal tem problema, tá, gente? Eu tenho muito problema, mas eu leio muito sobre casamento. Então, eu não lembro o nome desse autor. Depois eu coloco lá, se eu achar, eu peço para colocar aí na descrição. Mas ele escreveu uma série de livros, e o primeiro eu acho que é Amor e Respeito, e o segundo é Falar e Ouvir. E eu não sei se tem um terceiro, eu não comprei, mas eu comprei esses 2. E eu lembro que esse negócio de ver o mundo pelos olhos do outro é uma das coisas que ele coloca lá no livro, que é você precisa colocar os óculos cor-de-rosa da sua esposa, o marido, né? E a esposa precisa colocar os óculos de cor azul. E o que significa isso? É você entender como aquela pessoa enxerga o mundo. Porque as pessoas não enxergam o mundo do mesmo jeito que a gente enxerga. Quantas vezes você já deve ter pensado assim, poxa, será que a pessoa está vendo a mesma coisa que eu estou vendo aqui? Será que essa cor aqui é dessa cor mesmo? Vocês nunca tiveram esses devaneios assim? Eu sempre tive, desde pequena, do tipo assim, eu olhava e falava assim, não é possível, será que as pessoas estão vendo igual ou sou eu que sou assim? Sabe? É uns devaneios que ficavam na minha cabeça. E isso faz todo sentido quando a gente traz para a parte de relacionamentos, né? Não é só sobre casamento que a gente está falando, é sobre relacionamento com qualquer pessoa. Então, quando você coloca os óculos da outra pessoa para enxergar como ela enxerga, tentar vivenciar aquilo que ela vive, calçar os sapatos dela e percorrer o caminho dela, entender os calos que ela tem. Estou usando aqui analogias, mas eu acho que vocês estão entendendo. Então, assim, é uma das ferramentas de como você pode desenvolver a empatia, né? É ter essa tomada de perspectiva. Então, vivenciar, tentar realmente compreender, perguntar por que você vê dessa forma, por que você está vendo assim, e não julgar, mas sim querer entender como que ela vê aquilo, né? Por que que ela vê daquele jeito. O segundo que ela nos traz aqui é o não julgar. Então, você evita comentários que invalidam a experiência do outro. Então, como eu falei, né? Ah, você não sai dessa porque você não quer. Você só não sai dessa porque falta Deus. É falta de força de vontade. Gente, não é isso, né? Então, assim, quando você faz esse tipo de coisa, você está julgando. Outra coisa que também é julgamento e que eu até não sabia, desconfiava, mas não sabia, que ela traz ali um exemplo, é o... Sabe quando a criança se machuca, que você fala assim, ah, não foi nada, não. Gente, isso também é uma forma de julgamento, porque você invalida a dor da criança. Quando você invalida a dor de alguém, você está julgando, porque você julga que aquilo não é tão doloroso assim. Então, como que você quebra isso? Você não julga, você fala assim, tá doendo? Vem aqui então, me dá um abraço, já vai passar. Vamos cuidar, vamos, né? Eu estou usando aqui o exemplo da criança. Mas é mais ou menos isso. Estão conseguindo pegar? Então tá bom. O 3, reconhecer as emoções. Então, lembrar como é sentir algo semelhante. Então, aqui, agora que eu entrei no assunto da criança, reconhecer as emoções, né? Então, a criança machucou, beleza. A primeira coisa que você faz é vai lá e acolhe ela, né? Fala, não, realmente está doendo, né? Vamos passar um remédio, né? Vamos dar um beijinho? Com os meus filhos, o beijinho já resolve, tá? Muitas vezes, está chorando lá, ai, quer remédio, ou então quer beijinho, né? Às vezes dá o beijinho e já passa. E depois você vai reconhecer essas emoções. Por quê? Aqui a gente está falando da criança, mas tem muito adulto que age dessa forma, que é não saber reconhecer as próprias emoções.
às vezes, né, a pessoa ela está tão afundada na dor dela que ela não sabe o que ela está sentindo. Quantas crianças ou pessoas machucadas você chega perto e a pessoa te repele? Ou a pessoa não quer chegar perto de você, a pessoa é grossa com você, a pessoa te trata mal. E às vezes a gente fica ofendido, não fica? Porque a gente está querendo ter uma boa intenção, querer ajudar a pessoa, e a pessoa nos recebe com 4 pedras na mão. E não é assim, né, que a gente deve agir. Se a gente é uma pessoa que está tentando desenvolver a empatia, a gente precisa tentar cavar qual é a emoção, o que está acontecendo por baixo dessa ação dessa pessoa. O que está acontecendo por trás dessa criança que está machucada e está brava? Ela está com dor, né? E geralmente as pessoas que são bravas, que são rancorosas, que são difíceis de lidar, são as que mais precisam que você reconheça essa emoção. São as que mais precisam que você diga, olha, tá tudo bem, eu amo você, vem aqui, vamos conversar? Tá tudo bem, eu não tô ofendido porque você tá brava. Eu sei que não é comigo, sabe? Então, assim, lembrar que como é sentir algo semelhante. Quando você também tá com dor, você também não deve ser uma pessoa fácil. Porque quando a dor dói, a gente só sente dor. A gente não consegue raciocinar. E é assim com as outras pessoas também, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente também sente isso. E lembrar disso é desenvolver a empatia. E o 4, né, finalmente, a comunicação empática. Validar o sentimento e ouvir com atenção. Fulaninho se machucou, eu acolhi, vem aqui, eu sei que você está sentindo raiva, que você tá frustrado porque você tropeçou e caiu, né? Mas eu tô aqui, eu vou te ouvir, você é amado, vamos cuidar desse dodói. Aqui usando o exemplo da criança, mas nós adultos também precisamos disso, gente. Esse olhar carinhoso, esse olhar afetuoso. Por que é tão fácil a gente olhar assim para uma criança, mas a gente não consegue olhar assim para um adulto, para um irmão que está sofrendo? Por que a gente é tão rápido em julgar uma pessoa que está envolvido com drogadição, envolvido com prostituição, envolvido com qualquer tipo de pecado? Porque é esse o nome, é pecado. É a mesma coisa que você faz ao xingar alguém no trânsito, ao não amar alguém que você deveria amar. Eu não vou lembrar o versículo, o pastor me ajuda aqui. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Eu não lembro qual é, o pastor já vai me dizer lá. Mas é isso, gente, se você sabe que você deve fazer o bem para alguém, mas você não faz, seja qual for o seu motivo, então você comete pecado. Por quê? Porque isso inflige a falta de amor. E Jesus nos deu esse mandamento, né? Vamos abrir a Bíblia lá. Deixa eu voltar aqui. Tiago 4,17 é esse que diz sobre aquele que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, aqui, ó, ele tem vários versículos aqui na Bíblia que falam sobre esse amor, que também está relacionado com a empatia. Mateus 7,12 diz assim, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 5, 43 ao 45. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês. Olha só, é para gerar testemunho. Que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas para mim essa palavra fala muito sobre amor e empatia. Amor e empatia, tá? O sol e a chuva vêm para todos. Justos e injustos. Todos são necessitados e carentes da graça e do amor de Deus. E quando você deixa de fazer isso, você está pecando, porque você não está seguindo o mandamento do Senhor. Levítico 19 a 18, quando o Senhor estava relembrando algumas leis com Moisés.
Não procurem vingança, nem guardem ira contra os filhos do seu povo, mas amem o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus respondeu, lá em Mateus 22, do 37 ao 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Queridos, você não consegue ser empático com ninguém se você não for com você mesmo. Você não consegue. Da mesma forma, você não consegue amar as pessoas se você não ama você mesmo. Se você se maltrata, se você se cobra demais, se você tem um nível de perfeccionismo que é inalcançável, você se coloca nesse patamar. Você está se amando? Você está cuidando de você? Você está se tratando como o Senhor quer que você se trate? Porque eu tenho certeza que quando Jesus veio para a Terra, mesmo ele sendo perfeito, eu tenho certeza que ele não julgou as pessoas. Ele entendeu e viveu na pele o que era ser tentado. Ele entendeu, viveu na pele todas as dificuldades humanas. Ele foi o nosso maior exemplo de amor e empatia. Não foi? Não foi? Leiam a Bíblia depois e me digam, tá bom? Então, queridos, a gente tem que lembrar dessas coisas, sabe? Porque no nosso dia a dia, a nossa vida é tão corrida, e o pastor já falou tanto aqui naquela série sobre eletrônicos e celulares e redes sociais, que a gente fica tão, atordoado, hipnotizado e anestesiado por todas essas coisas, e a gente esquece daquilo que nos deixa vivos, que é o amor de Deus e a palavra dele que nos ensina o que é viver nesse mundo cheio de pecado. A gente esquece desses ensinamentos. Então, precisa ser lembrado, sim. É um tema recorrente? É um tema muito recorrente, batido, amor, empatia, tudo isso. Mas se a gente não lembrar aqui, no lugar que é o lugar da nossa restauração, que a gente está trabalhando aqui, onde é que a gente vai lembrar? Vocês precisam pregar para si mesmos, todos os dias. Eu sou filha amada do Senhor Jesus, que luta com tal coisa, mas por causa do meu Jesus, eu posso vencer tudo isso. Por causa da misericórdia e da graça que o Senhor derramou sobre mim, eu posso todas as coisas. Por causa do amor de Jesus, eu posso transbordar amor para as pessoas. Eu posso tratar bem aquele lá que me fechou no trânsito hoje, que eu senti vontade de chamar de filho de filisteu. Ele não, ele é filho amado do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que seja abençoado. Vá em paz. Não cause nenhum estrago por aí. Então, mas é um exercício muito difícil de fazer. Por isso que a gente tem o Celebrando a Restauração. Por isso que a gente vive esse processo aqui diariamente. Semanalmente aqui nos encontros, mas diariamente para quem está nos grupos de passos, para quem está buscando, as orientações da equipe. Então, a empatia na vida cristã, ela se reflete, nesse amor de Cristo. Quando nós ouvimos e acolhemos alguém, nós nos tornamos instrumentos de cura e restauração na vida das pessoas. Essa restauração, ela acontece quando alguém é visto, ouvido e aceito. E eu ainda acrescentaria direcionado e consolidado, Que eu gosto muito aqui do lema da igreja, porque combina demais com as palestras. Então, nesta semana, meus irmãos, eu queria desafiar vocês para vocês praticarem a empatia intencional. Nos mínimos detalhes, se você está com seus filhos em casa, se você está com seu marido, às vezes vocês não estão tendo uma boa relação, às vezes você está com uma parente que é muito difícil, uma irmã, uma tia. Mas tente praticar essa empatia emocional, intencional. Obrigada, Ron. As palavras estão brotando aqui. E tente fazer isso, sabe? Colocar em prática. Lembrar que é cognitivo, você entender racionalmente, que às vezes a pessoa está tão emocionada ali, mas ela não está em condições. Mas você não está no meio do turbilhão, não se deixe influenciar. Tente entender cognitivamente aquilo que está acontecendo, depois você se envolva emocionalmente para sentir o que ela sente,
e depois você vai partir para a ação, né? Vamos fazer algo para sair disso? Eu estou aqui com você. É um chamado para ação. E o nosso último versículo de hoje diz assim, filhinhos, está lá em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque é isso que a empatia e o amor que Jesus tanto falou para a gente quer que a gente faça. Que a gente não viva somente de palavras, mas de ações, de intenções verdadeiras, dignas de sermos chamados filhos de Deus. Amém, queridos? Vamos lá para a nossa perguntinha para os nossos grupos de partilha. Deixa eu me localizar aqui. Aqui, a nossa perguntinha para a gente refletir. Tá assim, reflita e responda. Eu sou empático com os outros? Como eu posso aplicar a empatia na minha caminhada de restauração? Hoje, tá, gente? Não coloquei o hoje, mas é tipo já, para ontem, para agora, vivendo o presente. Como que eu posso ser empático e aplicar essa empatia na minha caminhada de restauração? Amém, meus irmãos? Vamos agradecer então ao nosso Deus e pedir que Ele direcione nossa semana. Senhor Jesus, obrigada por mais essa noite, obrigada por mais essa palestra, Pai. Eu sei que o Senhor é bom demais e nada volta vazio, Senhor, quando vem do Senhor. Eu te agradeço, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pode nos usar, Senhor, para estar aqui servindo, Senhor, ao teu nome, Senhor, ao teu propósito. Nós pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha revelar em nossos corações tudo aquilo que precisa ser falado, tudo aquilo que precisa ser confessado diante dos nossos irmãos, Pai, tudo aquilo que precisa ser lançado fora, Senhor, para que o novo do Senhor venha, para que o novo venha nos ajudar a caminhar, a ser construído, Senhor, a sermos renovados em nossa mente, em nossas ações, Pai, para a honra e glória do seu nome. Eu oro e te agradeço. Amém. Vamos para a partilha, meus irmãos. Boa noite.